nós todos temos uma esperança. Talvez quantos, ontem eu ainda comentava com alguém falando sobre isso, quantos que já falaram desta palavra, pregaram a palavra, viveram essa palavra, viveram esse Deus na sua vida e já se foram, mas mesmo assim não perderam a esperança, porque foram de encontro, que a palavra diz que aqueles que estiverem mortos serão ressuscitados primeiro, e os que estiverem vivos serão transformados. Então o que eles fizeram não foi em vão, porque eles se colocaram nas mãos do Senhor. E todos nós que aqui estamos aqui porque nós acreditamos, porque procuramos viver que esse Cristo que morreu um dia na cruz, Ele nos libertou, Ele nos lavou com sangue remido e nos tornou uma nova criatura. E lá em 1 Coríntios 5,17 diz assim: assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. E ele está falando dessa esperança, falando de Abraão. E lá no capítulo 15 de Gênesis, Deus chama Abraão para fora e fala: olha, está vendo as estrelas? Se você puder contar aquelas estrelas, assim será a sua descendência. Abraão poderia ter duvidado. Irmãos, uma coisa que sempre eu falo, se alguém observar quem conheceu a história de Abraão e depois Abraão, eu digo para vocês assim: Abraão precisava de alguma coisa? Humanamente falando, não. Abraão era rico, digamos que ele era um dos bilionários de hoje. Tanto é que lá na frente, quando Abraão foi lutar na guerra dos 4 reis contra 5, ele ganhou. Ele tinha 318 homens de guerra, homens que poderiam lutar, e ele foi lá e trouxe o seu sobrinho. Então nós vemos que Abraão não precisava, humanamente falando, de nada. Mas só que quando alguém que o criou, o chamou, o convocou para uma caminhada, porque na verdade Abraão, ele delimitou o que seria a terra de Israel. E a terra de Israel não é tudo aquilo que ele delimitou por causa da desobediência. Um dos problemas nossos é a desobediência. Nós deixamos de ganhar muitas bênçãos por desobediência. A irmã deu um testemunho aqui que ela orava ao Senhor por um propósito. Então ela confiou, ela foi atrás e ela se deixou nas mãos do Senhor e só esperou. Aleluia. Ela esperou e no momento certo Deus cumpriu com a promessa. Se Deus cumpre com a promessa material, que dirá com a promessa espiritual. Aleluia. Glória a Deus. Muitos homens hoje estão numa luta constante para dizer: eu sou mais rico, eu sou mais sábio, eu tenho mais do que você. Mas nossa vida nesta terra, ela é limitada. E diz lá no Salmo 90:10 que a vida do homem é de 70, 60, 70 anos. O que passa disso é canseira e enfado. Você já teve a curiosidade de saber quantos dias são 70 anos? Um ano tem 365 dias. 70 anos são mais de 20 mil dias. O que são 20 mil dias em relação à vida eterna? As pessoas, às vezes, elas se contentam com muito pouco. Mas quando você se volta para o Senhor, você vê que você tem muito. Glória a Deus. Abraão, ele acreditou porque ele viu que aquele ser maravilhoso, aquele ser poderoso, teve a misericórdia de lá do céu contemplá-lo e dar atenção para ele. Então Abraão pensou: poxa, eu tão pequeno,
pequenininho. Qual foi o homem que ao longo das escrituras foi chamado de amigo de Deus? Não teve nenhum. Mas Abraão, ele pôde negociar com Deus. Ele pôde conversar com um amigo e falar: Senhor, se lá tiver tantos, o Senhor livra? Se lá tiver não sei quantos, o Senhor livra? E chegou a um ponto que ele falou assim: ó, tanto que tiver lá eu livro. E ele foi lá e cumpriu. Ele foi lá, mandou os anjos irem naquele local e tirar o seu sobrinho e a sua família. Irmãos, e hoje nos nossos dias, o que as pessoas estão procurando? O que as pessoas estão procurando? Qual é a esperança das pessoas? No mundo que a cada dia vai de mal a pior. A palavra de Deus, lá no tempo de Paulo escrevendo aos Romanos, ele disse que os homens eram amantes de si mesmos. E olha só, quanto tempo? Quase 2000 anos atrás. Quase 2000 anos atrás, Paulo já escrevia sobre isso. Imagine passado 2000 anos, como que nós estamos? Mas uma coisa eu tenho a certeza, que mesmo aqueles que têm confiança no Senhor, uma vez que coloque seus joelhos em terra, obterá a resposta. Aleluia. Por quê? Glória a Deus. Fiel é aquele que nos prometeu. E aí, nesse mesmo texto, no verso 20, diz assim: que nós temos que trazer à lembrança aquilo que nos faz, que nos traz Traz esperança. Aleluia. Aleluia. Nós temos que